que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Reis, Reis 2, seu versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Se você está do outro lado aí, se você está com a Bíblia e puder acompanhar, vai ser muito bom. E se você não tiver, ouça essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai resolver essa situação da qual você vem passando, vem vivendo, porque Ele é Deus. Aqui está uma mulher que Deus fez maravilha. Irmão, antes dessa palavra, eu quero dizer para vocês que no momento que eu achei que não ia dar mais certo para mim, Jesus foi lá na UTI e me resgatou. Ele me resgatou de um estado que a medicina dizia para mim: tenha força, abra seus olhos, você vai conquistar, você vai vencer. Mas eu quero dizer para você que naquele momento as minhas forças faltaram, mas o Deus da minha mãe, eu não era evangélica, era o Deus da minha mãe, olhou para mim com seu olhar de misericórdia e me trouxe da morte para a vida. E hoje eu vivo para esse Deus. Eu louvo a Deus todos os dias. Obrigado, Jesus. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu quero dizer para você que está nessa live que nada é impossível para você. Nada. Deus, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Não há empecilho para aqueles que se encontram na presença do Senhor. Amém, querido? Vamos ler a palavra? Uma mulher das mulheres, dois filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus dois filhos para que serem servo. E Eliseu lhe disse: que te é de eu fazer? Declara-me o que é e o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio, e não poucos. Entra, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos, pois põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Essa palavra é muito forte, esse versículo. E eu estou aqui nessa dimensão. Como os irmãos sabem, essa palavra me chama a atenção porque essa mulher ela tinha um marido. E esse marido era crente, era temente ao Senhor. Mas ele adquiriu uma dívida. Está entendendo, irmão? Ele adquiriu uma dívida. E hoje, no nosso meio, o que está acontecendo é que tem muita gente com dívidas. E essas dívidas, quando elas não são pagas, ela tem um retorno. A colheita não é boa. Está entendendo? E aí o marido dela morreu.
Ficou ela e os dois filhos. E no momento que ela mais precisava de alguém para ajudar, ela não encontrou. Hoje está difícil o ser humano chegar para você e declarar para você o que é que você precisa. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, ele já tinha preparado tudo. Ele sabia, ele é onisciente, onipresente, ele sabia que ia acontecer essa situação com essa moça. Eu quero lhe dizer nessa tarde. Aparentemente parece que está dando tudo errado. Parece que você não vai vencer, você não vai avançar. Mas eu tenho uma palavra de vida para você. Eu tenho uma palavra de vitória. Quando essa mulher pensou que tudo estava acabado, ela já tinha perdido o marido, os credores bateu na porta dela, ela tinha que pagar uma dívida, ela não tinha esse dinheiro. Quando os credores bateu na porta dela para levar os dois filhos, ela se desesperou. A segunda perca, né? Porque se levasse os dois filhos dela, a ainda ia ser maior, porque ela estaria só. Mas Eliseu, enviado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, bateu na porta dela. Amém. E quando bateu, ela recebeu. Ela abriu a porta para ele. E ele lhe fez uma pergunta sucinta. O que é que você tem em casa? Ela tinha tudo. Porque o azeite representa o Espírito Santo. Aleluia. O azeite representa tudo aquilo que nós precisamos hoje para estar de pé. Louvado seja Deus. Ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, laluca, lai, choura, mandaracéia. Só uma botija de azeite. Ela não tinha ideia do valor que ela tinha dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. É muito grande o que Deus ele está falando nessa tarde. Aleluia, verdade. Às vezes você não faz ideia do óleo que está sobre você, do azeite que está na sua botija. Porque Jesus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Ele precisa só que você creia e que eu creio que vai acontecer, porque se ele falou, vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele disse, olha, saia de casa agora, vá até os seus vizinhos, pegue todos os vasos na mão dos seus vizinhos, vazio, e traga. Para começar, essa mulher era uma mulher que era bem conceituada no lugar que ela morava, na vizinhança, porque ela foi lá e conquistou todos os vasos que foi necessário para ela trazer para casa. É necessário que hoje eu tenha comunhão e você tenha comunhão com nossos irmãos, porque a obra só anda se eu e você estiver unido. Não adianta. De qualquer jeito não dá certo. Com Deus tem que ser sim, sim, não, não. E essa mulher foi, pegou as vasilhas, trouxe para casa. E Eliseu, o profeta enviado por Deus, disse a ela, agora entra no teu quarto. Ou entra na tua sala. Fecha a porta. Leva todos os vasos. Agora coloque seu filho na dimensão. Aleluia, junto com você. E ela obedeceu. O segredo hoje, minha irmã querida, para que a obra de Deus venha a ser, aleluia, feita, é a gente obedecer. Tem que obedecer. Sem obediência não tem vitória. Sem obediência a gente não conquista. Sem obediência a gente não anda. E o Deus que eu sirvo, ele faz o milagre com as portas fechadas.
Porque para Deus não importa se a porta está fechada ou se a porta está aberta, porque Ele é o dono do milagre, é Ele que faz o milagre, aleluia. E esta mulher, a meio a tanta tribulação, ela confiou no profeta, ela confiou que diante dela não tinha qualquer coisa, não era qualquer homem, e sim um homem que veio enviado por Deus, aleluia, porque quem tem o Espírito Santo testifica, aonde você chega, alguém passa e diz ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa tarde não é diferente. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação. Eu não faço ideia do que está acontecendo com você, mas eu estou levando para você nessa tarde a solução. Se você crê, coloque na mão de Jesus essa situação e ele vai entrar com providência e vai dar vitória. Louvado seja Deus, porque a vitória de Deus, ele chega no momento que eu e você confiamos e acreditamos. Aleluia! Louvado seja Deus. Acredite e confie, porque esta mulher, ela deitou o azeite nos vasos e os vasos começaram a ser cheios. Quando ela derramou o azeite dentro do vaso, o milagre começou a acontecer. Eu e você temos que fazer um movimento para que o milagre aconteça. Não adianta eu orar, jejuar, ler a palavra e ficar parada. Tem que se movimentar. Quando você se movimenta, Jesus faz a parte dele, porque o impossível é com Jesus, e o possível sou eu que faço. Aleluia! E aquela mulher estava ali seguindo toda a regra que foi ditada para ela fazer. E ela começou a encher. Alamanto de vaso, vaso por vaso. E calabassuri, anda lá, vaso por vaso, sem derramar uma gota, aleluia. E ela começou a encher os vasos. Não sei, meu querido e minha querida, quais são os vasos que precisam ser cheios. Mas de uma coisa eu tenho certeza, na sua casa tem um quarto, entre no seu quarto e comece a clamar a Jesus, que ele venha encher o vaso que está vazio dentro da sua casa. Porque eu tenho certeza que a salvação vai chegar. Mas eu quero falar desse azeite da multiplicação. Quando este homem chegou, aleluia, o profeta Eliseu, ele só declarou para ela, vá. Olha a obediência. Depois de cheio, ela não pegou os vasos e saiu com os vasos. Ela foi até a Eliseu e comunicou para ele que os vasos estavam cheios. Depois de cheio, minha irmã, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, vai acontecer milagres. Aleluia. Glória a Deus. Depois de estar cheio o vaso, aleluia, vai acontecer milagre, vai acontecer cura, vai acontecer libertação, porque foi Deus que deu a ordem. Glória a Deus. Amém. E quando ele dá a ordem, sai da frente, porque o meu Deus tem todo o poder para mover as águas. Aleluia! E trazer a provisão da qual você precisa. O Deus da provisão está falando hoje aqui nessa tarde. O Deus que tem tudo para colocar nas suas mãos. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que é que você precisa? Aonde está a sua dor? Aleluia! Jesus pergunta para você nessa tarde, aonde está a sua dor?
O que você precisa? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você clamar. É tempo de clamar o nome de Jesus. Ele diz que não cai uma folha da árvore se ele, aleluia, não ordenar. Toda arma forjada contra a sua vida nessa tarde, ela não vai prosperar, assim diz a palavra do Senhor. Levanta, toma a tua cama e anda, porque Deus é contigo. Deus está no controle, Deus está no negócio. Aleluia! Eu não sei o que é que você pediu a Deus, mas eu quero te dizer que Deus está no controle desse devasso, viu? Desse negócio que você colocou na mão do Senhor. Ele vai abrir esta porta, aleluia! E você vai passar por ela cantando o hino da vitória. Aleluia! Não é nada impossível para o Senhor, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Amém. Quando a ciência entra e diz não dá mais, o meu Deus se levanta do trono dele, assina embaixo e lhe chama para fora. Aleluia! Eu quero falar de porta fechada. Aleluia! Deus trabalha com a porta fechada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos e queridas, quando Lázaro estava ali, dentro daquele sepulcro, sem vida, ele estava do lado de dentro, mas o dono da vida estava do lado de fora. Ele só disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia! E a pedra foi tirada, a porta foi aberta e Lázaro saiu com vida. O que está impedindo de você avançar nessa tarde, de você conquistar aquilo que você tem pedido ao Senhor? Porque essa mulher, ela perdeu uma pessoa especial, o seu esposo morreu. Mas ela acreditou e confiou que os credores não iam levar os 2 filhos dela. E assim aconteceu. O que é que está acontecendo com você nessa tarde, meu querido e minha querida? Fale para Jesus. Converse com Ele. Porque Ele está te ouvindo. A irmã Neide fala assim mesmo. A irmã Neide é mansinha. Mas o Espírito Santo está me dizendo, tem vida do outro lado, que está precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ei, não desista de lutar. Não desista de buscar aquilo que você tem no coração. Não desfaleça, Labassurabai, a sua fé. Acredite, confie. Que o Deus dessa viúva é o Deus que está aqui falando com você, através da minha boca. Aleluia. Ei, aonde dói? Aonde é que entrou essa tempestade? Ele é o dono da tempestade. Ele criou o vento, ele criou o mar, e ele vai acalmar essa tempestade nessa tarde. Aonde você estiver aí nessa tarde, creia tão somente que eu não entrei nessa live em vão. Eu sempre corri de live, mas essa daí, no primeiro momento que me convidaram, eu aceitei. Porque Deus tem uma palavra para você. Creia tão somente que o Deus que deu a vitória a essa mulher, veja bem, o Deus que deu a vitória, ela disse, olhe, através do profeta Eliseu, venda esse óleo e tu e teu filho viva do resto. Você sabe o que Eliseu estava dizendo para ela? Olhe, minha filha, venda, pague a dívida e você não precisa mais trabalhar.
Porque você vai viver do que eu estou deixando aqui da parte de Deus na tua casa, nas tuas mãos. Derrebe. Calabassura e anda lá. Você está entendendo? Quando Deus faz, ele faz. Quando Deus ele diz para você que ele está no negócio, é porque ele está. Assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas molha a terra, faz produzir e brotar. Dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra do Senhor. Ela não voltará vazia. Livro de Isaías 54:17. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraia ao Senhor. Queridos e queridas, aqui está uma mulher que viveu dias difíceis. Aqui está uma mulher desacreditada pela sociedade. Mas o Deus de Isaac e de Jacó me alcançou. Me trouxe para uma nova história. Eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Quando eu estava naquele hospital com 32 pontos na barriga, 2 hemorragias pela parte íntima, eu já não era mais eu. Mas o meu Deus entrou naquele hospital, usou a boca do médico para dizer para mim: Irineide, não durma. Aleluia. Você não tem fé em Deus, não? Queridos e queridas, o que é impossível para Deus fazer da sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos, da nossa família? Qual é a enfermidade que o nosso Deus não cure? Não existe impossível para Deus. Para tudo, Deus tem um propósito. Se você está vivendo nessa dimensão, Deus tem um propósito. Essa doença não é para a morte, sim para a vida, para a glória de Deus. Esse problema ele não vai permanecer para sempre. Deus vai entrar com providência. Ele vai sarar essa ferida que está no seu coração, essa tristeza, essa angústia, essa luta, esse confronto que você vem passando. Aleluia! Ele vai entrar com providência. Eu creio no que eu estou falando, porque eu estou pregando o que eu vivo. Eu fui uma mulher que fui resgatada por Deus. Aleluia. Estou de pé porque Deus é Deus e o que ele assina ninguém apaga. Amém. Glória a Deus. Se ele disse para você que é para você caminhar, caminhe. Se ele disse para você que você vai ser curada, você vai ser curada. Em nome de Jesus. E ninguém vai impedir o agir do Senhor na sua vida.